Pois bem, senhores, essa exposição a respeito do pensamento econômico da Grécia Antiga nos deixa claro algumas características, não apenas do pensamento econômico, mas de práticas estratégicas, intelectuais e, por que não, políticas, praticadas até os dias de hoje. Inclusive a tão famigerada mentalidade do politicamente correto. O politicamente correto não foi trazido e foi implementado no Brasil a partir dos anos 80, mas mais fortemente e com mais eficácia a partir do governo do tucano Fernando Henrique Cardoso. Mas as pessoas muito me perguntam o que é o politicamente correto, afinal. Então eu vou fazer uma exposição aqui, bastante didática, que de repente possa causar algum tipo de reflexão nas pessoas, para que elas possam, em algum momento, parar de olhar para os outros e olhar para si próprio. E ver que 99% das pessoas, atualmente, elas negam o politicamente correto, criticam o politicamente correto, mas elas estão totalmente infectadas por essa mentalidade e praticam da forma mais natural possível. Então vamos lá. O que é o politicamente correto? Muitos de nós fazemos uma ideia do que é o politicamente correto pela repetição de informações transmitidas pela mídia. O antropocentrismo do marxismo econômico falhou como sistema social e econômico. Em todo o mundo, resta ao marxismo a guerrilha cultural. O politicamente correto não teve origem recente. Remonta a sua utilização como instrumento ideológico ao tempo da Primeira Guerra Mundial, quando Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista, lá no fim do século XIX. Ficou bem claro que ideologia que nascia assentava em duas vertentes básicas: o marxismo econômico, que defende a ideia de que a história é determinada pela propriedade dos meios de produção, e o marxismo cultural, que defende a ideia de que a história é determinada pelo poder através do qual grupos sociais, para além das classes sociais, definidos pela raça, sexo, religião e etc., assumem o poder sobre outros grupos. Até a Primeira Guerra Mundial, o marxismo cultural não mereceu muita atenção, que se concentrou praticamente toda no marxismo econômico, que deu origem à Revolução Bolchevista na antiga União Soviética em 1917. O marxismo cultural é uma subideologia do marxismo. A outra face da moeda é o marxismo econômico. E como todas as ideologias, tende inexoravelmente para a implantação de uma ditadura, isto é, para o totalitarismo. A semelhança do marxismo econômico, o marxismo cultural ou politicamente correto considera que os trabalhadores e os camponeses são a partida bons e que a burguesia e os capitalistas são a priori maus. Dentro das classes sociais assim definidas, os marxistas culturais entendem que existem grupos sociais bons, como as mulheres feministas, porque as mulheres não feministas são más ou ignorantes, os negros e os homossexuais, para além dos muçulmanos, dos animistas, dos índios, dos primatas superiores e etc. Esses grupos sociais que incluem os primatas superiores
chimpanzés, gorilas, etc., são classificados pelos marxistas culturais como sendo vítimas e por isso são considerados como bons, independentemente do que os seus membros façam ou deixem de fazer. Um crime de sangue perpetrado por um homossexual é visto como uma atitude de revolta contra a sociedade opressora. O mesmo crime perpetrado por um heterossexual de raça branca é classificado como um ato hediondo de um opressor. Segundo o marxismo cultural, o macho branco é o equivalente ideológico da burguesia no marxismo econômico. Enquanto que o marxismo econômico baseia sua ação no ato de expropriação, retirada de direitos à propriedade, o marxismo cultural, ou o politicamente correto, expropria direitos de cidadania, isto é, retira direitos básicos a uns cidadãos para alegadamente dar direitos acrescidos e extraordinários a outros cidadãos, baseados na cor da pele, sexo ou aquilo a que chamam de orientação sexual. Nesta linha está a concessão de cotas de admissão, seja para o parlamento, seja no acesso à universidade ou outro tipo de instituições, independentemente de critérios de competência e de capacidade. Enquanto que o método de análise utilizado pelo marxismo econômico é baseado no Capital de Karl Marx, economia coletivista, o marxismo cultural utiliza o desconstrucionismo filosófico e epistemológico, explanado por ideólogos marxistas como Jacques Derrida, que seguiu Martin Heidegger, que bebeu muita coisa em Friedrich Nietzsche. O desconstrucionismo, em termos que toda a gente entenda, é um método através do qual se retira o significado de um texto para se colocar a seguir o sentido que se pretende dar para este texto. Esse método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. A desconstrução de um texto ou de uma realidade histórica permite que se elimine o seu significado, substituindo-o por aquilo que se pretende. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar um marxista cultural a inferir que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre o outro sexo. Ou a análise desconstrucionista das obras de Shakespeare, por parte de um marxista cultural, pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a supressão da mulher. Ou a análise politicamente correta dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, levaria à conclusão de que se trata de uma obra colonialista, supremacista, machista e imperialista. Para o marxismo cultural, a análise histórica resume-se tão só à análise da relação de poder entre grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do politicamente correto, porque é através dele que surge o relativismo moral, como teoria filosófica, que defende a supressão da hierarquia de valores, constituindo-se assim a antítese da ética civilizacional europeia. Com a Revolução Marxista Russa, as expectativas dos marxistas europeus atingiram um ponto alto. Esperava-se o mesmo tipo de revolução nos restantes países da Europa. À medida de que o tempo passava, os teóricos marxistas verificaram que a expansão marxista não estava a ocorrer. Foi então que os dois ideólogos marxistas se dedicaram ao estudo do fenômeno da falha da expansão do socialismo marxista. Quem eram esses dois teóricos marxistas? Antônio Gramsci na Itália e George Lukács na Hungria. Gramsci
concluiu que os trabalhadores europeus nunca seriam servidos nos seus interesses de classe se não se libertassem da cultura europeia e particularmente da religião cristã. Para Gramsci, a razão do falhanço da expansão comunista marxista estava na cultura e na religião. O mesmo concluiu Lukács. Em 1923, por iniciativa de um filho de um homem de negócios riquíssimo, de nacionalidade alemã, Felix Weil, que disponibilizou rios de dinheiro para o efeito, criou-se um grupo permanente, um think tank, de estudos marxistas na Universidade de Frankfurt. Foi aqui que se oficializou o nascimento do politicamente correto ou do marxismo cultural contemporâneo, conhecido como Instituto de Pesquisas Sociais ou simplesmente Escola de Frankfurt. Um núcleo de marxistas renegados e desalinhados com o marxismo-leninismo. Em 1930 passou a dirigir a Escola de Frankfurt um tal de Max Horkheimer, outro marxista ideologicamente desalinhado com Moscou e com o Partido Comunista Alemão. Horkheimer teve a ideia de se aproveitar das ideias de Freud, introduzindo-as na agenda ideológica da Escola de Frankfurt. Horkheimer coloca assim a tradicional estrutura social, socioeconômica marxista em segundo plano e elege a estrutura cultural como instrumento privilegiado de luta política. E foi aqui que se consolidou o politicamente correto, tal como o conhecemos hoje, com pequenas variações de adaptação aos tempos que se seguiram. Surgiu a teoria crítica. O que é a teoria crítica? As associações financiadas pelo nosso Estado e com o nosso dinheiro, em apoio ao ativismo gay, em apoio a organizações feministas camufladas de proteção à mulher e por aí afora, tudo isso faz parte da teoria crítica do marxismo cultural surgido na Escola de Frankfurt, do tempo de Max Horkheimer. A teoria crítica faz o sincretismo entre Karl Marx e Freud. Tenta a síntese entre os dois. Abre aspas. A repressão de uma sociedade capitalista cria uma condição freudiana generalizada de repressão individual e coisas do gênero. No fundo, o que faz a teoria crítica? Critica. Só. Faz críticas. Critica a cultura europeia, critica a religião, critica o homem, critica tudo. Só não fazem autocrítica. Nem convém. Não se tratam de críticas construtivas. Destroem tudo. Criticam de forma a demolir tudo e todos, com fundamento ou sem fundamento. A questão é criticar. Por essa altura, aderiram ao bando de Frankfurt dois senhores, Theodor Adorno e Herbert Marcuse. Este último emigrou para os Estados Unidos com o advento da Segunda Guerra Mundial. Foi Marcuse que introduziu o politicamente correto ou o marxismo cultural nos Estados Unidos. A sexualidade, foi Marcuse que criou a frase mais amor e menos guerra. O movimento hippie dos anos 60 foi baseado nessa citação do Herbert Marcuse. O amor livre, o paz e amor, foi uma citação, uma ideia do Marcuse. Marcuse defendeu o futuro da humanidade como sendo uma sociedade de perversidade polimórfica, na linha das profecias de Nietzsche. Sendo que a base da teoria do Marcuse, nessa perversidade polimórfica, estava a sexualidade, o amor livre, a libertação.
Marcuse defendeu também, já nos anos 30 do século passado, que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais, mas derivados de diferentes funções e papéis sociais. Segundo Marcuse, não existem diferenças sexuais, senão como diferenças construídas. Marcuse criou o conceito de tolerância repressiva. Tudo que viesse da direita tinha que ser intolerado e reprimido pela violência. E tudo que viesse da esquerda tinha que ser tolerado e apoiado pelo Estado. Marcuse é o pai do politicamente correto moderno. O sucesso de expansão do marxismo cultural na opinião pública, em detrimento do marxismo econômico, deve-se três razões simples, simplórias demais. A primeira é que as teorias econômicas marxistas são complicadas de entender pelo cidadão comum, enquanto que o tipo de dedução primária do raciocínio politicamente correto, aliado à fantasia de um mundo ideal e sem defeitos, é digno de se fazer entender pelo mentecapto mais empedernido. A segunda razão é porque o politicamente correto critica por criticar, pratica a crítica destrutiva até a exaustão. E sabemos que a adesão popular, principalmente da juventude, a este tipo de escrutínio crítico é enorme. A terceira razão é que o antropocentrismo do marxismo econômico falhou como sistema social e econômico em todo o mundo. Resta a guerrilha cultural. Então, muitas vezes eu comento e escrevo em comentários que as pessoas elas só se sentem gente se tiver batendo pau em alguma coisa, se estiver criticando, com fundamento ou sem fundamento. O negócio é criticar. O negócio é falar alguma coisa, mesmo que não tenha nem pé nem cabeça. E depois as pessoas dizem que não são politicamente corretas. Elas têm o direito à livre expressão. Livre expressão é a gente se expressar alguma coisa com fundamento, com conhecimento. No momento que se parte para a crítica, pela crítica, isso é ser politicamente correto. E palavrinha-chave que as pessoas, muitos sentem arrepios. Esta pessoa que critica, faz a crítica pela crítica, é um esquerdista, sim, mesmo sem ter a ciência e a consciência disso. O que se está a passar hoje na sociedade ocidental não é muito diferente do que se passou na União Soviética e na China, num passado recente. Assistimos ao policiamento do pensamento, à censura das ideias, onde já vivemos uma ditadura das agendas e projetos políticos de esquerda sendo avalizada e se revezando no poder através dos inúmeros partidos de mesma matiz e com aval do cidadão ignorante político. Se nós pegarmos essa apresentação teórica, que na minha concepção muito didática e muito clara, e pegarmos o retrato, a tomografia computadorizada da sociedade brasileira, 99,9% da sociedade brasileira é politicamente correta. Ou seja, todo mundo pratica algum tipo, defende, apoia, pratica, critica, ou seja, pratica algo da agenda marxista, do marxismo cultural. Muitas das pessoas desconhecem, acham que esse jeito, essas práticas, essa maneira de pensar, de se expor, porque é bonito criticar, eu tenho direito a expor a minha opinião. Tudo bem, a pessoa pode, quer expor qualquer opinião, qualquer baboseira, exponha.
mas também aceite que ela está contribuindo e praticando marxismo cultural. Sendo assim, ela é um agente esquerdista inconsciente. Então, falar de economia e falar de cultura e de politicamente correto, os dois andam assim de mãos dadas. Mas são dois temas densos, profundos, mas que eu creio que se cada um tirar 10 minutos, se olhar no espelho e analisar as suas atitudes, as suas práticas, a maneira como pensa, como age frente ao mundo e às pessoas, eu creio que ela vai achar muito de marxismo cultural embrenhada na sua vida cotidiana. Só um outro detalhezinho. Por que as pessoas estão tão distantes umas das outras? Por causa da tecnologia? Até pode. A tecnologia hoje ela facilita o contato com as pessoas, mas também, até certo ponto, ela definha o diálogo, né? Porque tudo é mensagem curta, é abreviatura, é oi, tudo bem, tudo tem que ser imediato e muito curto, muito objetivo. E nem sempre o que se pensa, né, uma exposição de um pensamento, de uma ideia ou de uma postura, se faz em uma linha ou uma dúzia de palavras. Então as pessoas se acostumaram demais com esse jeito objetivo e rápido de se falar, que acaba não havendo diálogo, não havendo a troca de ideias, na verdade, né? É uma conversa praticamente... É uma conversa de dois vieses, mas ambos concordando, né? Oi, tudo bem? Sim, tudo bem. O que tu vai fazer? Vou fazer tal coisa. Ah, eu não vou fazer. E fica nisso aí. Agora, parem e reflitam que 90% das vezes, quando se para com uma pessoa para se manter um diálogo, para se desenvolver um assunto, independente da área que for, ou essa conversa vai acabar em briga, em discussão, e, por óbvio, ambos os dois aí vão virar inimigos, né? Ou vai ficar uma discussão daquelas que sai do nada e chega em lugar nenhum. Uma pessoa expõe uma situação, um tema, e argumenta, fundamenta, e a outra, politicamente correta, o que faz? Critica. Só critica. Não, não é assim. Não, não é bem assim. Porque pode ser que, eu acho que, porque pode ser que não seja dessa forma. Então, os diálogos hoje não somam, não enriquecem as pessoas que conversam. Elas distanciam as pessoas. Porque o politicamente correto, ele não pensa em somar, ele pensa apenas em criticar, destruir. Conscientemente ou inconscientemente. Hoje eu vou ficando por aqui. Foi quase 1 hora de vídeo com temas densos mas muito reflexivos. Eu prometo que amanhã o próximo leitura de história na quarentena vai ser um pouco mais curto para não ficar tão pesado e tão alongado. Uma boa noite a todos e até amanhã.